Há mais de 80 anos, ele surgiu para atormentar Gotham, o maior vilão de todos os tempos, o príncipe palhaço do crime. Boa noite, senhoras e senhores. Somos a diversão da noite. Mas qual que é a verdadeira origem do Coringa? Se você acha que sabe a resposta, então prepare-se, porque a DC acaba de reescrever a história. Se você é fã de HQs, filmes e histórias, já sabe que a história do Coringa é cheia de mistério. Então, no vídeo de hoje a gente vai desvendar cada um deles, do canon clássico ao novo. Então inscreva-se no canal, ative as notificações e ajude esse vídeo a bater aí uma meta de 500 visualizações. Então, bora para o caos. A história do Coringa começa lá em 1940, na primeira edição do Batman 1, surgindo de forma espetacular, porém sem nenhuma história de origem. E por anos, a DC ela manteve a sua história ambígua, por intenção. Parecia que a DC não tinha muito interesse em explicar a origem do personagem, mas sim confundir, o tornando um verdadeiro agente do caos, imprevisível e sem motivações claras. E essa abordagem foi mantida durante um tempo, até eles resolverem começar a criar um ponto de história. A primeira e mais notável veio na história lá de 1951, O Homem do Capuz Vermelho. Nessa história, antes de ele se tornar Coringa, ele era apenas um cara, um vilão, que era conhecido como o Homem do Capuz Vermelho. E durante um confronto com o Batman em uma fábrica, ele cai em um tanque de produtos químicos, onde essa queda o desfigura permanentemente, deixando ele com a pele pálida, o cabelo verde e os seus lábios avermelhados. Porém, no entanto, a história que se tornou ponto interessante para a origem do vilão é a aclamada Piada Mortal de 1988, escrita por ninguém mais ninguém menos que Alan Moore. Essa obra-prima de Alan Moore explica que a origem do Coringa é resultado de um dia ruim. O vilão ele é apresentado como um comediante fracassado, que em meio ao desespero para sustentar a esposa grávida, ele se junta a criminosos para um assalto. E uma série de eventos trágicos, incluindo a morte da sua esposa e a perseguição do Batman, o leva a cair no mesmo tanque da fábrica que eu mencionei anteriormente. A desfiguração física, combinada com a dor do luto, o leva à insanidade total. O que torna a Piada Mortal tão icônica é a incerteza que ela mesma cria. O próprio Coringa, no fim da história, admite que as suas memórias são inconstantes. Ele admite que a história que ele acabou de contar é apenas algo da sua cabeça ou é uma história real. E essa ambiguidade eleva o personagem de um simples criminoso a uma figura nihilista, cuja realidade da vida e os momentos frágeis, e que basta também um dia ruim para que qualquer pessoa mergulhe na loucura. A ausência de uma história fixa, portanto, não é um problema, mas uma característica deliberada para fortalecer a sua essência como um arquétipo do caos. Se a DC já brincava com a ideia de um vilão sem origem, a TV e o cinema abraçou a ideia de que para cada nova versão precisa da sua própria história, mais louco do que o próprio Coringa, adaptando então o personagem para o público e o contexto de cada época. Por exemplo, em 1989, o filme Batman de Tim Burton nos deu então a primeira origem definitiva na TV. Aqui o Coringa ele era um gangster chamado Jack Napier. Ele era o braço direito de um chefão do crime. E sua transformação em Coringa foi durante um confronto direto com o Batman, que o faz cair em um tanque químico. Reparem bem que esse tanque químico está fazendo parte de todas as histórias contadas até o momento. Mas calma, o mais importante nessa história é que Jack Napier é revelado como o assassino dos pais de Bruce, quando ele ainda era criança, criando então uma vingança pessoal entre os dois inimigos, que não existia nos quadrinhos. Já em 2008, o Cavaleiro das Trevas nos trouxe uma versão ainda mais enigmática e pura do Coringa, interpretado por ninguém mais ninguém menos que Heath Ledger. O Coringa ele não tem nome e nem origem fixa. Ao decorrer do filme, ele conta histórias diferentes sobre a origem das suas cicatrizes. Eu enfiei uma navalha na boca e fiz isto comigo. E adivinha, ela não aguentou me ver e foi embora. Agora eu vejo o lado irônico. Eu estou sempre sorrindo. Mas a inconsistência das suas narrativas servem para alimentar aí um propósito maior. O que importa não é nem como ele surgiu, mas sim o que ele representa, sendo então a personificação da anarquia e do caos. Um oponente filosófico que quer provar ao Batman que basta apenas um dia ruim para a pessoa se tornar um vilão. A loucura do Coringa de Heath Ledger é uma força da natureza, uma reação do sistema que ele quer ver queimar, sem um trauma pessoal específico para justificar as suas loucuras. Já em 2019, o Coringa de Todd Phillips nos apresentou uma nova versão do personagem,
com o nome Arthur Fleck, uma história de origem tragicômica e socialmente relevante. Arthur, ele é um homem com problemas mentais, que depende de remédios e tenta a vida como um comediante de stand-up. O filme ele detalha como a negligência social, a falta de tratamento de saúde e uma vida de abuso e humilhações o levam à loucura. A sua transformação em Coringa é resultado de um sistema que o abandona. A progressão dessas origens no cinema ilustra então a adaptabilidade do personagem, uma mistura de um gangster desfigurado a um anarquista filosófico e finalmente a um produto da negligência social. Cada versão em si usa o arquétipo do Coringa para explorar diferentes reflexões sobre vingança, ordem e caos, e também as falhas da sociedade. A ideia de que cada Coringa pode existir no mesmo universo é de certa forma uma reconciliação dessas narrativas, transformando-as em múltiplas facetas de uma única ideia, a imprevisibilidade da loucura. Após anos de mistério, a DC surpreendeu o mundo com a saga Coringa Ano 1. Essa série de histórias, que propôs ser a origem canônica e definitiva do personagem, não apenas nos confirma alguns elementos já conhecidos, mas também adiciona uma camada de complexidade que une todas as versões anteriores aqui já citadas. A saga então revela que o Coringa é, na verdade, Jack Oswald White. E a grande reviravolta dessa história é que a sua loucura não é um simples acidente do destino. Ali em Ano 1, a série introduz o mesmo personagem, o mesmo que treinou Batman em sua juventude. Um cientista do comportamento humano chamado Dr. Daniel Capitol. Esse doutor, ao sentir que Batman o desrespeitou, encontra então em Coringa o seu oposto. Decide então treinar Coringa para ser a força do caos e que acredita que precisa combater o Batman. Ele treina a mente do Coringa para se dividir em 3 personalidades distintas: o comediante, o criminoso e o anarquista. Essa revelação é monumental. Essa nova origem, ela não apaga as histórias anteriores. Ao invés disso, ela se oficializa como a faceta de uma única mente, transformando assim a loucura do Coringa não em apenas uma piada cósmica ou um mero acidente em químicos. É uma engenharia psicológica projetada para que ele seja um espelho sombrio e a contraparte do mal do próprio Batman. A DC transforma então essa ambiguidade de história do personagem em uma causa externa e deliberada. Ele não surgiu do acaso, ele foi treinado para ser o arqui-inimigo do Cavaleiro das Trevas, legitimando então que ele e Batman são o oposto um do outro. Para aprofundar na origem do Coringa, é, em última análise, um exercício de entender a sua psicologia e filosofia. E todas as suas versões, elas compartilham uma essência sociopata. O Coringa, ele é um gênio do crime que opera fora das convenções sociais, sem senso de autopreservação e com uma grande vontade de transformar tudo em caos e destruição. A filosofia, por exemplo, do Coringa de Heath Ledger é a anarquia. Ele não busca nem dinheiro nem poder, mas apenas provar que a ordem é apenas uma ilusão. Ele acredita que a moralidade das pessoas é uma fachada que se desintegra com apenas um empurrão em direção ao caos, e que a vida é uma grande e terrível piada. Ele tenta incessantemente a levar o Batman a cruzar a linha da moralidade, na esperança que, assim que o Batman cometer o primeiro crime, ele se tornará tão insano e sem esperança assim como o Coringa. Já na filosofia de Arthur Fleck, a filosofia do caos é um sintoma, e não uma mera causa. Ele não é um agente do caos por sua própria escolha, mas sim pelo trauma e por negligência. A violência de Arthur é uma combinação de sofrimento, uma revolta contra o sistema que o desprezou. A sua loucura não é um superpoder, mas um transtorno neurológico que se agrava com a falta de tratamento e isolamento. A verdadeira origem do Coringa não é um simples evento, mas a manifestação de uma filosofia. O personagem, ele é a representação da imprevisibilidade da vida. Para o Coringa de Ledger, a sua origem não importa. Para o de Fleck, a sua origem é a história. E a origem de Capitol, ela unifica as duas ideias. E isso nos deixa uma questão: qual dessas histórias é verdadeira? O que eu digo pra vocês é todas elas e nenhuma, já que a gente percebe que cada ponto que foi mencionado é um gatilho para a sua transformação. E aí, qual dessas histórias é a sua preferida? Deixe aí embaixo nos comentários, vamos interagir por lá. E se você chegou até o final, muito obrigado. Se inscreva no canal caso não seja inscrito, ative as notificações, me ajude com esse vídeo aqui a bater uma meta de 500 visualizações, compartilhe ele com o máximo de amigos que você puder e também assista um dos vídeos que eu vou estar deixando aqui na tela final. Muito obrigado por ter chegado até o final, meu nome é Márcio Roberto, esse é o Pulso Nerd e até uma próxima. Valeu, fui!